Olá, sejam bem-vindos ao Checkup Saúde. Eu sou Alice Sarcinelli e essa é a sua conexão com os maiores especialistas em saúde do Espírito Santo. Gente, recentemente na mídia apareceram casos de morte pós-cirurgias dentárias. Você também tem medo de ir ao dentista? Ficou apavorado com essas notícias? Nós estamos aqui para te trazer um alento, para te trazer um alívio. Quando necessário, você deve sim não esperar por sua cirurgia dentária, mas fazer isso com todos os cuidados. Por isso, nós vamos esclarecer sobre esse tema com duas grandes especialistas. Sejam bem-vindas, doutora Marta Salim, cirurgiã bucomaxilofacial. Olá, Alice. Vai ser um prazer falar sobre esse tema que tem sido tão falado na mídia, né? E esclarecer as dúvidas e tirar dúvidas em relação a isso. Temos aqui também a nossa cardiologista, que faz parte do time Vida Saudável, Checkup Saúde, doutora Tatiane Emerick. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada, Alice. Um prazer estar aqui com vocês para a gente passar a discutir esse assunto tão importante que ganhou a mídia aí com muita atenção. Isso, doutora. O nosso ouvinte vai ter oportunidade de entender também a relação entre cirurgias bucais e o coração, né? A endocardite e outras doenças. Mas vamos começar fofocando um pouquinho, doutora Marta. Eu peço aí para você comentar para a gente que casos são esses recentes da mídia, o que aconteceu que alguns pacientes chegam a vir a óbito mesmo, e isso assustou muita gente depois de uma cirurgia dentária. Isso é possível? Sim, Alice, isso é possível. Isso aconteceu em São Paulo recentemente e tomou uma grande proporção na mídia, né? Dentro do Instagram, com posts, com documentários sobre uma jovem de 18 anos, saudável, que após a remoção dos sisos fez um quadro infeccioso grave e morreu, né? Veio a óbito depois disso. Isso pode acontecer? Claro que pode acontecer, mas a cirurgia do siso é uma cirurgia segura? Sim, ela é segura desde que seja feito com os cuidados adequados, seja feito por especialistas ou pessoas que têm um treinamento adequado para isso e principalmente a avaliação do paciente antes da cirurgia e também o acompanhamento depois da cirurgia e avaliar se essa cirurgia está intercorrendo, está indo dentro do que é esperado. E aí, o que aconteceu com essa paciente? Foi por causa do siso em si? O que aconteceu ali no caso? Então, o questionamento que a família e que muitas pessoas fazem é em relação ao uso de antibióticos, né? Que ela não fez o uso de antibióticos e evoluiu para uma infecção. É importante a gente saber que a boca é um local que tem bactérias, né? E não existe um consenso para se usar antibiótico para qualquer cirurgia. Os antibióticos, eles são usados quando o paciente ele tem uma doença que possa prejudicar a imunidade, a defesa dele, ou quando ele já está com um processo infeccioso. Então, a gente não sabe ao certo se essa menina já tinha um processo infeccioso e que evoluiu ainda mais depois da extração. Mas, Alice, as coisas não acontecem de repente, né? O quadro, ele vai piorando e ela foi ao hospital, voltou e não foi dado, né, toda a devida atenção e o diagnóstico de se tratava de uma infecção mais severa. Além da infecção dos sisos, né, pós-cirurgia, qualquer cirurgia dentária, quais são os riscos ligados à infecção? Ou quais são os riscos ligados à remoção de um siso além de uma infecção? Bom, a cirurgia bucal, ela pode ter qualquer complicação inerente a qualquer cirurgia. Você pode ter um sangramento importante, né, hemorragias, infecções e precisar de um tratamento, né, coadjuvante a isso. A boca, em especial, pela presença de bactérias, ela tem que ser tratada de forma delicada e avaliar adequadamente cada caso. A Tatiane está aqui, que é cardiologista, né, a gente vai falar sobre isso. Uma das principais fontes de bactéria que causam a endocardite, as infecções do coração, vem da cavidade bucal. Então, a cavidade bucal ela tem que ser mantida saudável durante a vida e, principalmente, em procedimentos cirúrgicos, tem que haver um controle adequado disso. Doutora, e é isso? Então, temos aqui para discutir um problema dentário, uma cardiologista. Vamos esclarecer um pouquinho sobre essa correlação entre saúde bucal e a parte do coração mesmo. Assim, Alice, às vezes a gente não consegue entender, né? Fala, nossa, o que a boca tem a ver com o coração?
E como a Marta bem disse, a boca é um local rico em bactérias. São várias bactérias, não é uma, duas, três, são milhares. E essa propagação, quando você faz um procedimento invasivo como esse, num paciente que a gente considera de alto risco, quer dizer, aquele paciente que já tem uma lesão valvar, por exemplo, no coração a gente tem válvulas, né, que fazem o fluxo do nosso coração. E quando a gente já tem um problema nessas válvulas, a gente pode sim causar num procedimento de uma retirada de siso que teve uma infecção, ir lá e fazer uma endocardite, que é essa infecção mais séria numa válvula do coração. Todo mundo tem o mesmo risco? Não, nem todo mundo tem o mesmo risco. A gente parte do pressuposto que as pessoas de mais risco são aquelas pessoas que já nasceram com uma doença no coração, então aquelas cardiopatias congênitas, que a gente nasce com um problema no coração, que a criança fica roxinha, que a gente chama de cianose. Então, quando essas crianças têm essa doença, a gente já tem que ficar alerta que elas têm mais chance de fazer endocardite. As pessoas que já mexeram na válvula, então todo mundo que já fez cirurgia de válvula também tem mais chance de ter isso. É muito difícil acontecer numa válvula nativa, aquela válvula que você nasceu sem problema nenhum. Tá? Então, a gente tem que ter isso em mente. Existem riscos diferentes entre as pessoas. Aí, doutora, quem vai fazer essa anamnese seria o dentista? Porque eu fico imaginando, né, que este paciente que tem alguma condição cardíaca nem sempre vai lembrar de falar isso, ou para quais profissionais. Como é que funciona, doutora? Isso é muito importante, né? Isso também foi um comentário que eu fiz na internet recentemente sobre a avaliação, que a gente chama de anamnese, a avaliação da saúde do paciente para qualquer procedimento que ele vai fazer. Então, ele está no dentista e ele tem uma cardiopatia importante, ele está hipertenso, ele está diabético e não está compensado, qualquer procedimento que ele possa vir a fazer pode ter uma intercorrência, pode ter um problema. Então, a responsabilidade é sim do dentista de identificar esse problema e de assim caminhar para o especialista avaliar e tratar antes do procedimento. E aí, no caso, a recomendação é que o paciente realmente vá a um cardiologista antes de fazer a cirurgia. Todo mundo deveria procurar um cardiologista antes de fazer uma cirurgia dentária, doutora? Não, Alicia. O que a gente tem conversado, assim, essa interação multidisciplinar, dentista, cardiologista, médico, é que a gente possa entrar num consenso. A partir do momento que eu chego no seu consultório e me proponho a fazer um procedimento e você, na sua entrevista, na sua anamnese, que é essa consulta com o dentista, detecta que tem algum problema, cabe a esse dentista encaminhar o paciente para uma avaliação com um médico especialista. Então, se você não tem nenhum relato, passou a infância saudável, não tem nenhuma queixa maior, não é para todo mundo essa avaliação, tá certo? Então, a gente tem que ter esse cuidado. Tem casos específicos, como eu disse, os riscos são diferentes e uma anamnese bem feita, uma conversa bem feita é capaz de identificar nessa história do paciente quem deve ser encaminhado. Se não tiver histórico nenhum, mas tiver queixa, também deve ser encaminhado. Porque muitas tipo vezes de queixa? há uma queixa de um cansaço maior quando faz exercício. Então ele fala, doutora, eu estou muito bem, nunca tive histórico nenhum, mas eu fico muito cansado quando eu faço isso. São perguntas que a gente pode fazer numa consulta e que a pessoa não tem o diagnóstico, mas você fala, pode ter alguma coisa errada. Então eu vou encaminhar para uma avaliação. Isso faz parte de você conseguir se proteger e proteger o seu paciente também. A partir de que idade que a gente deve, independente de ter algum sintoma, procurar um cardiologista para uma avaliação, doutora? Então, Alice, criança faz essa avaliação constantemente na puericultura com o pediatra, né? Ele sempre vai estar passando na consulta e aí o pediatra vai encaminhar para o especialista quando ele notar alguma diferença. Mas nós, adultos, todos nós, a doença cardiovascular ela começa a aumentar a partir dos 35 anos. É onde vira e a gente morre mais de doença cardiovascular. Então, a partir disso, é mandatório que a gente faça pelo menos um check-up. Se você tem histórico de doença cardiovascular antes, quer dizer, você tem parentes que já sofreram infarto, AVC, que antes, muito jovens, você já tem que começar o seu check-up antes. Então, não é esperar chegar aos 35 anos para isso. Se você vai fazer prática de atividade física, que você começa a fazer e sente algum desconforto, não importa a idade, já tem que fazer o check-up. Quando a academia cobra da gente, aí fica todo mundo com raiva. Só pode matricular se tiver o check-up do cardiologista. Exatamente. É por isso. Exatamente. Porque é onde a gente consegue fazer a prevenção, né, Alice? E a prevenção em cardiologia é sempre o melhor negócio.
muito melhor você ter um diagnóstico antes, tratar, ser compensado, poder viver com qualidade de vida do que esperar acontecer alguma coisa e aí desenvolver uma insuficiência cardíaca, por exemplo, e a gente ter que tratar o problema. Mas, doutora, a gente estava falando de antibiótico, né? Que parece que se essa paciente tivesse usado o antibiótico ou a questão do antibiótico como fundamental ali no controle de infecção. Mas acho que a gente precisa esclarecer para quem está nos acompanhando a importância de também não se utilizar o antibiótico sempre, quando utilizar, por quanto tempo. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Alice, isso é muito importante. E muitas vezes na mídia, a solicitação é usar antibiótico para qualquer procedimento. Pois é, já na dúvida, vamos ao antibiótico. Usar, né? O antibiótico é a droga do medo, né? Muitas pessoas prescrevem porque têm medo de que aconteça alguma coisa. Mas isso é bom? Não. Isso não é bom, isso não é saudável, isso não é bom para todos nós enquanto população. Desde 2010, a prescrição de antibióticos ela é necessária através de uma receita controlada para que você consiga comprar. Isso foi um grande ganho que a gente teve dentro da área de saúde para evitar a automedicação. As pessoas sentiam uma dor de dente, iam lá, compravam um antibiótico e tomavam por conta própria. Isso gera o que a gente chama de resistência bacteriana. Então, um antibiótico que começa a ser usado muito frequentemente pode parar de fazer efeito para aquele grupo de bactérias, porque aquela bactéria já se tornou resistente, já sabe como escapar daquele antibiótico. Então, o antibiótico ele tem que ser utilizado com critério. O que pode ter acontecido no caso, né, que a gente vê pela mídia, não tem acesso, né, aos laudos mais detalhados, que talvez ela, mesmo sendo saudável, ela já tinha um foco de infecção, o que é muito comum na cavidade bucal. A gente chama essa infecção do siso de pericoronarite. Quando ele fica com um tecidinho vermelho ao redor, ali já tem um acúmulo de bactérias e essas bactérias podem tomar proporções maiores indo para a corrente circulatória. Então, deve-se utilizar fazendo essa avaliação. Então, o que a Tatiane falou em relação à anamnese, a anamnese é o ponto mais importante de qualquer consulta. Então, se você for no dentista, ele tem que examinar o paciente, avaliar se tem essas histórias prévias de infecção, para então indicar o uso desse antibiótico. Assim como aferir os sinais vitais, né? A hipertensão, por exemplo, é chamada de doença silenciosa. A gente fez uma pesquisa na universidade mostrando que uma grande parte de pacientes que iam para o tratamento odontológico sem nenhuma queixa e sem ter problema de coração, eles eram hipertensos já numa fase inicial. Então, a anamnese, a avaliação de sinais vitais, ela é mandatória para qualquer consulta odontológica. E o que acontece quando a gente trata um hipertenso? O que pode acontecer de complicação a pessoa que não fala que é hipertensa ou não sabe que é hipertensa ou o dentista não dá essa devida importância? O que pode acontecer numa cirurgia de complicação? A gente pensa assim, né? Uma cirurgia vai dar uma grande hemorragia no local. O maior risco de você operar um paciente hipertenso não é só a hemorragia na boca, porque a hemorragia da boca ela é mais facilmente controlada. O maior perigo é aquela hemorragia que acontece no cérebro. É o paciente ser hipertenso, e a gente sabe que o AVC hemorrágico, uma das causas diretas é a hipertensão. Não só um fator de risco, é uma causa direta. Então, operar a principal causa. Então, operar um paciente descompensado pode levar a um AVC e esse paciente vir a óbito. Então, esse é o maior cuidado. E sendo uma doença que muitas vezes ela não apresenta os sintomas já iniciais, ou muitas vezes o paciente ele é hipertenso, toma o remédio, mas ele não retornou ao médico e a doença não está compensada, ele acha que está tomando o remédio, que está tudo bem, isso daí pode causar esse problema. Então, esse é o maior cuidado. Eu acho assim que o principal alerta que fica desta parte do programa que vocês trazem é a importância da fala do paciente, né? Do paciente realmente entender a importância dele ter aquele tempo junto ao profissional, conversar e contar, tentar lembrar tudo que ele já passou no histórico de saúde, da história familiar, para trazer mais segurança no momento ali da cirurgia também. Sim. Em relação à cirurgia também, Alice, é muito importante que a cirurgia dos
terceiros molares ou dos sisos, ela é uma cirurgia que deva ser feita preferencialmente por um profissional capacitado e que tenha treinamento. É diferente, muitas vezes, de uma extração de dente comum. Então, ela requer mais habilidade, ela requer que tenha um conhecimento adequado das complicações. E o que a gente vê, na grande parte das vezes, é que foram feitos procedimentos sem esses cuidados, tanto no preparo do paciente, quanto na identificação do problema. Como que eu vou saber que aquela cirurgia ela não está indo bem, não está cicatrizando bem? Então, se o paciente no pós-operatório, nos primeiros 2 dias, é normal ter um desconforto? Sim. Pode inchar, pode ter um pequeno sangramento. Todo mundo que fez cirurgia tem alguma queixa para fazer de um pós-cirúrgico. Claro, né? Essa sua dica vai ser importante. Quando é que a gente começa a desconfiar que aquele nosso desconforto não é o piti, né? Para de reclamar. Homem, então a gente fala, não pode fazer nada que fica aí de cama. Quando que é um sinal de alerta? E os pacientes, eles falam assim, no dia seguinte, eu tô sentindo dor, será que está infeccionado? Não. A infecção, ela leva em média 48 horas para os primeiros sinais. Então, após 2 dias, você tem que começar a melhorar. Então, o edema vai começar a regredir, o inchaço do rosto, você vai conseguir abrir mais a boca, você vai estar se sentindo melhor. Se você começou a piorar, após esse período, você precisa de uma avaliação, porque aí sim você pode estar evoluindo para um quadro infeccioso. E a infecção, a gente tem que entender, o que trata a infecção não é só o antibiótico, é a nossa defesa. O antibiótico, ele é um coadjuvante muito importante, mas a gente precisa ter todo o tratamento adequado. Vamos agora para a participação de uma dentista que também vai trazer dicas aí para você. Olá, sou Jéssica Giovanni, sou dentista e professora. E é indispensável que a gente enfatize, a importância da responsabilidade do comprometimento do paciente com a sua cirurgia. Durante a cirurgia, o cirurgião dentista ele vai adotar todas as medidas necessárias para que tudo ocorra da maneira como deve ocorrer. Mas é indispensável que o paciente perpetue esse cuidado fora do consultório e siga as recomendações para que as complicações, as intercorrências e os riscos de infecções não se estabeleçam, não se apresentem e a cicatrização e a recuperação aconteçam de forma adequada. Que recomendações então são essas? A gente deve evitar exposição ao sol e esforço físico nas primeiras 48 horas pós-cirurgias, evitar bochecho na região também nas primeiras horas, para que a gente não comprometa a sutura que foi feita, e a gente não comprometa a manutenção daquele coágulo de sangue que está preenchendo a cavidade onde o dente foi removido. Esse tecido é de extrema importância para que a cicatrização aconteça de forma adequada, com sucesso. Evitar alimentos quentes e sólidos, optar pelos pastosos e frios. É importante também que o paciente siga a prescrição medicamentosa do início ao fim de forma correta. A gente sabe que é um hábito, É comum a interrupção da medicação ao meio, quando os sinais e sintomas já estão ausentes. Doutora, e aí, quais são esses cuidados? O que a senhora pode complementar? Esse acompanhamento é muito importante, sim, fazendo tudo exatamente, como ela falou, mas a higienização da boca é muito importante. Você não deve fazer bochechos vigorosos, mas sim higienizar os pontos. Eu sempre brinco e falo que a boca não tem como fazer um curativo, Limpar, colocar um curativo fechado. Não, ela está exposta a alimento, a trauma e também a contaminação. Então, você deve também observar essa continuidade. Então, sinais de alerta em relação à infecção. Após 48 horas, você vai aumentando o volume da face, febre, a gente fala sinais de toxicemia, aquele sinal que você está abatido, o mal-estar, dificuldade de engolir, dificuldade de respirar, de falar, sem conseguir abrir a boca, isso não é normal, você deve procurar um serviço de emergência. Exatamente. Diante disso, era essa pergunta que eu ia fazer. O que a pessoa que está desconfiando que tem uma infecção deve fazer? Ela pode esperar se for à noite? Ela pode esperar o dia seguinte? Ela deve esperar o próprio dentista que operou? O que a gente deve fazer como alerta? Claro que a gente sempre orienta que ele retorne ao dentista e faça avaliação, mas com infecção o prazo ele tem que ser muito encurtado. Você tem que ser o mais rápido possível para que você tenha um bom diagnóstico. A gente vê que muitos desses casos que levaram à morte, eles demoraram muito para terem um atendimento adequado. E quando você tem isso, você pode não ter tempo
de tratar essa infecção. E essa infecção que pode, né, a gente fala, o dente pode matar, a infecção pode entrar por qualquer região do corpo, pelo olho, pela boca, né, pelo pé e causar um problema maior. Então a gente tem que cuidar em relação a isso. Doutora, como cardiologista, vamos ainda complementar um pouco a informação em relação ao uso dos antibióticos, aos consensos atuais que a gente tem de tempo, de dicas de utilização? Então, Alice, antes era até mais amplo o uso de antibióticos, mas hoje está cada vez mais restrito, exatamente pelo que a Marta comentou em relação ao que a gente vai fazendo com que as bactérias vão ficando resistentes quando a gente usa muito antibiótico para qualquer coisa. Então, a gente tem situações específicas para usar antibióticos, quando a gente vai fazer a profilaxia, que é essa proteção para não ocorrer a infecção após um procedimento como foi a extração do siso. E para quem que a gente usa, então? Para as pessoas que a gente considera de alto risco para essa infecção acontecer, para essa endocardite acontecer. São as pessoas que já mexeram na válvula do coração, são as pessoas que já nasceram com doença no coração, que faz o sangue ficar turbilhonando no coração, então a gente tem aquele fica roxinho, cianose, como a gente falou, e as pessoas também que já tiveram endocardite, porque a gente tem que lembrar que quem já teve infecção no coração, elas têm chance maior de ter outra. Então essas pessoas a gente tem que ficar de olho, porque elas têm mais chance e elas merecem e devem usar o antibiótico 30 minutos a 1 hora antes do procedimento dentário. E aquelas crianças que tiveram sopro, que tem a história de sopro, que fala, entrariam também nesse rol? Exatamente. Essa história do sopro, ela precisa ser conversada, porque não é todo sopro que tem que fazer o uso do antibiótico. Isso que a gente falou, cada vez está mais restrito a indicação. Então, esse sopro ele tem que ser investigado. Que sopro foi esse? Essa doença era aquela doença que deixava roxinho? Foi tratado, mas foi tratado 100%? O coração hoje já é considerado normal? Não precisa usar antibiótico, entendeu? Doutora, e aí no caso das crianças também, a gente tem que ter os mesmos cuidados? Porque às vezes a gente pensa que com crianças as bactérias são menos potentes ali, né? Qual alerta que a gente pode deixar em relação a cirurgias dentárias em criança, procedimentos dentários em crianças? Os mesmos cuidados, Alice, a gente tem que ter o mesmo cuidado de avaliação pré-operatória, ver se é indicado o uso de antibiótico, identificar os focos de infecção, então prevenir esse tipo de problema. Complementando o que a doutora Tatiane falou, nos últimos consensos, que são os estudos, né, em relação a isso, o que se tem falado é que o mais importante de tudo é manter a saúde bucal. É você não ter cárie, não ter doença da gengiva, não estar com nenhum dente em condição ruim, mandando bactérias diariamente para o seu sangue, porque aí sim é um risco muito grande de ter endocardite. Eu acho que como tudo na cardiologia e em saúde, Alice, quando a gente fala em prevenção é melhor. E manter a saúde bucal em dia é você fazer a prevenção. Então, se você é considerado um paciente de alto risco, já é indicado no consenso, que são esses estudos, que você vá pelo menos 2 vezes no ano no dentista. Se você não é considerado de alto risco, 1 vez no ano já é suficiente para estar fazendo essa limpeza e avaliação. Então, eu acho que a gente tem que ter em mente que o principal é fazer a prevenção. Então, prevenção é estar com sua saúde em dia, seja cardiológica, seja bucal. E a gente falou bastante na endocardite, né? Nessa saída aí da bactéria e alojando no coração. Mas explica mais um pouquinho pra gente o que seria de fato a endocardite bacteriana. A endocardite, Alice, é quando a bactéria ela gruda na válvula, literalmente. Ela vai lá e faz como se fosse um ninho. Ela sai da boca pela corrente sanguínea. Sai da boca pela corrente sanguínea e se deposita na válvula. Por que é mais comum nessas pessoas que já têm uma doença? Porque a válvula já é doente. Então, ela recebe melhor, vamos dizer assim, ela já tem uma lesão e ela vai receber esse implante dessa bactéria. A bactéria acha esse lugar, se aloja e começa a formar o que a gente chama de vegetação naquele local. Essa vegetação é o que vai fazer a válvula ficar disfuncionante, quer dizer, a válvula vai parar de funcionar bem, a pessoa vai aumentar o sopro, a gente às vezes ouve isso, e ela pode inclusive liberar pedaços disso, fazendo ficar mais grave ainda. Por exemplo, fazer um AVC, um abscesso, por conta de um pedacinho dessa vegetação que se solta e vai parar no cérebro, por exemplo. Muito obrigada pelos esclarecimentos, doutora Tatiane Emerick, cardiologista. Muito obrigada, Alice, um prazer. Doutora Marta Salim, cirurgiã bucomaxilo. Alice, é sempre um prazer estar aqui, principalmente falando de temas tão importantes, né? Esclarecer isso à população. Muito obrigada.
Esse foi o Check-up Saúde de hoje. Me procura lá no Instagram, @doutora Alice Sarcinelli. Envia sua dúvida. A gente traz aqui o melhor especialista para você. Até o próximo Check-up Saúde.